claro, como você já sabe, esse Jornal da Cidade, segunda edição, é sempre espaço para conteúdo de relevância e conteúdo de qualidade. E é em nome dessa bandeira que eu converso agora, e já agradeço pela presença no Jornal da Cidade, segunda edição, com o Edgar Ussui. Ele que é administrador, pós-graduado em Direito do Estado e Ciência Política, MBA em Relações Governamentais, membro da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais e membro fundador do Instituto de Relações Governamentais. Além disso, é CEO da Íntegra Relações Institucionais e professor, consultor, palestrante. O Edgar vai falar com um tema hoje pra gente super interessante, a chegada do 5G no Brasil. Edgar, uma boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Ali Borges. É um prazer estar falando contigo, com os ouvintes da Rádio Cidade, Jornal da Cidade. Meu amigo, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por dar um espaço para nós aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. É um assunto muito pertinente, né? Devemos receber neste ano no Brasil, pelo menos em algumas capitais, essa nova tecnologia 5G, rapaz, que promete aí mais estabilidade, mais velocidade com a internet. Como é que você está vendo toda essa chegada? E além dessa chegada que é importante, que obstáculos o Brasil ainda tem na implantação do 5G no país? Professor, realmente 5G é uma revolução. Alguns especialistas da área de tecnologia dizem que o impacto que o 5G vai trazer para a nossa vida talvez seja maior que a invenção da própria internet. Meu Deus! Realmente algo estarrecedor. Por conta da velocidade e da estabilidade dos sinais, novos negócios, a dinâmica do que a gente já tem hoje, a realidade que a gente tem hoje vai ser reinventada com a 5G. A expectativa do governo federal é que até julho de 2022, desse ano, as capitais já tenham o acesso à tecnologia. Existe um escalonamento programado até 2028 para que a gente consiga alcançar até as cidades ali de perto de 30 mil habitantes. Mas os municípios precisam fazer o dever de casa, que é preparar as legislações municipais para essa infraestrutura de antenas 5G. Ô Edgar, parece que aí de fato está o nosso grande gargalo, né? Fazer essa tecnologia chegar de fato em todos os lugares do país. Porque efetivamente nas grandes capitais é natural que já exista pelo menos um preparo do ponto de vista jurídico e tecnológico, de infraestrutura, que cidades pequenas, por exemplo, não têm. Com certeza. Essa vai ser uma mudança tão radical que ela precisa ser levada a todo cidadão. É necessário que a gente consiga ter isso na ponta, na vida do cidadão comum. Só que para isso essa mudança de legislação é importante ser feita. E Itapema, por exemplo, está de parabéns, porque Itapema já tem essa adequação, foi feita ali no final do ano passado. A prefeita encaminhou para a Câmara de Vereadores, se eu não me engano, lá para setembro, um projeto de lei com os moldes que a Agência Nacional encaminhou como minuta, e já tem uma adequação, talvez precise um ajuste aqui a colar, mas Itapema sai na frente de muitos municípios aqui do nosso estado, já tem uma legislação, se eu não me engano, a Lei 4.191. Aqui de Itapema. De Itapema, exato. Professor Edgar Ussui, você fala muito, eu tenho lido muita coisa a seu respeito, muita coisa que você tem publicado nos últimos dias relacionada a esse tema em específico. Você fala muito em segurança jurídica, né? Porque primeiro, eu acredito que cada município precisa fazer uma diagnose de como está a situação no seu município para a implantação dessa rede e exponencialmente trabalhar toda a parte de legislação. Tem que existir essa preocupação com a segurança jurídica para a implantação do 5G no município. É daí que parte toda a essência da conversa, né? Assim, esse é o primeiro passo, Eli. Depois que foi feito o leilão, foi dividido entre as empresas privadas as faixas, né, do 5G. Só que ficou como obrigatoriedade das empresas a infraestrutura de antenas. Só que para as empresas privadas de telefonia colocarem essas antenas para funcionar, instalarem essas antenas, precisa de ter uma lei específica em cada município ou uma adequação de uma lei que já exista de acordo com a legislação federal. E isso é a segurança jurídica, porque a empresa privada não vai investir se não tiver certeza que está de acordo com a lei. E se não tiver uma lei como pano de fundo, não tem 5G, não tem antena para todo mundo. Ô Edgar, e você já vê os municípios se movimentando nesse sentido?
trabalhando como consultor na área, você tem sido, por exemplo, procurado por muita gente que queira conhecer primeiro, né? Porque, óbvio, você fala de uma melhoria na rede, velocidade aumentada de 20 a 100 vezes, mais estabilidade, uma internet nova, como a gente já vem falando há anos, a tal internet das coisas, beleza, estamos prontos para o futuro, maravilha. Mas já existe movimento por parte dos agentes públicos nesse sentido? Mais ou menos, Eli. O que tem Uhum, acontecido lá na Integra, na nossa empresa, a gente presta consultoria para a ACAT, tá. Associação Catarinense de Tecnologia, entre outros clientes. Mas a ACAT, por ser de tecnologia, ela vem fazendo esse movimento de sensibilização e a gente vem apoiando. Porque o nosso trabalho de relações governamentais é exatamente esse: fazer essa conexão entre o que o poder público precisa fazer para que atender os anseios da sociedade e quais são as necessidades que a sociedade cria para novas legislações. Então, a Uhum. gente tem visto, sim, o movimento dos municípios, mas iniciado, cutucado pela sociedade. Então, esse é um momento importante de sensibilização de todos os agentes públicos e da sociedade para que a gente possa se unir e buscar essa legislação 5G, para o 5G, porque realmente vai ser algo extraordinário. E essa especificidade da lei do 5G Uhum. demanda, porque a antena do 5G ela é fisicamente muito diferente da antena do 3 e 4G que a gente está acostumado. Aí Uhum. antenas de 20 metros de altura, uma base de concreto, cercada por tela, enfim. A antena de 5G, professor Eli, ela Uhum. tem um pouco mais do que uma folha A4. Nossa. Só que é muito diferente. Só que o alcance dela para fazer essa conectividade entre uma e outra é menor do que as antenas de 3 e 4G. Aham. Por isso essa necessidade de que a gente tenha leis municipais autorizando que essas antenas de 5G sejam colocadas nas fachadas públicas, no ponto de ônibus, onde quer que seja a necessidade, inclusive nas próprias antenas de 3 e 4G, para fazer parte dessa malha, dessa rede de sinais que a gente vai ter com a 5G. Ô Edgar, é mais cara, a implantação dessa rede 5G é mais impactante no orçamento público, como por exemplo foi a da 3G e a da 4G? Não, o impacto orçamentário da instalação da infraestrutura é das empresas de telefonia, é do privado. Opa, O que o legal. público precisa fazer é dar essa garantia legislativa, dar Entendi. essa segurança para que as empresas de telefonia possam colocar as antenas 5G. Porque a revolução 5G vai ser realmente. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, Uhum. o que vai surgir a partir daí. Se a gente imaginar, Eli, que como você falou, né, a internet das coisas, a gente vai poder ter uma conectividade, por exemplo, entre carros autônomos. Pois é. Aí sim a gente vai poder ter uma verdadeira possibilidade de um escalonamento de que os carros autônomos venham, e eu estava acompanhando o rádio, eu estava te acompanhando no programa, vi que você estava falando sobre o trânsito, 5 quilômetros em média de velocidade, você vai demorar tanto tempo. Com o 5G estabelecido, com a internet das coisas funcionando, os carros não vão precisar mais de motoristas, eles vão conversar entre si, o índice de acidentes vai despencar, porque vão ter uma espécie de radares em volta dos carros que vão se conversar entre si, e a gente vai ter uma outra dinâmica de mobilidade urbana, por exemplo, fora tantas outras possibilidades de impacto na nossa vida de saúde, de lazer, de empreendedorismo, que 5G vai trazer para todo mundo. Ô Edgar, não deixa de ser assustador, né? Eu tô com 45 anos de idade e eu, né, a minha infância e minha adolescência, muito com aqueles filmes sobre o futuro que vem pela frente. Olha, a gente tá vivendo isso, né? A gente tá imerso nessa tecnologia. Você imagina, você dá um cérebro para um semáforo, para um carro, para um prédio, para o transporte público, enfim, fazer com que tudo possa ser controlado pela internet, automatizado, de alguma forma. É um pouco assustador também, viu, Edgar? Com certeza é assustador. E a gente, eu tenho uma idade bem próxima da tua, Hum. nossa geração tem que se esforçar para acompanhar a velocidade Verdade, dessas verdade. inovações. É Né? verdade. Se a gente parar para imaginar que eu costumo dar esse exemplo e as pessoas conseguem materializar um pouco mais. Imagina você vai chegar em casa hoje à noite, depois de trabalhar o dia inteiro, e quando abrir a geladeira, a sua geladeira já fez compra no seu supermercado e a sua compra já chegou em casa. Pois é. Porque a internet dela, você vai alimentar com a sua demanda, ela já vai fazer conexão com a internet do supermercado, que vai fazer conexão com a internet do serviço de delivery, e a sua comida vai estar em casa.
Então, isso no simples exemplo da nossa vida comum. Imagina isso escalonado, por exemplo, medicina, fazer cirurgias à distância, enfim. Na indústria, na produção de energia, enfim, são tantas as áreas para serem exploradas que não dá nem para enumerar. O professor Edgar, me diz uma coisa. Eu estava vendo aqui agora o nosso release, apenas 12 capitais brasileiras estão totalmente prontas para receber o 5G, tanto na parte de infraestrutura como na questão da legislação. Você elencou aqui também que cidades como Blumenau, Chapecó e Criciúma devem receber a tecnologia até o ano de 2026. A pergunta que eu te faço é: quem elenca isso é o Ministério das Comunicações, certo? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, fez essa expectativa e colocou capitais até julho de 2022, cidades com mais de 500 mil habitantes até 25, mais de 200 mil habitantes 26, mais de 100 mil 27 e mais de 30 mil 28. Essa é uma expectativa do Poder Público Federal. Mas o que pode acontecer, professor Eli, é que se os municípios de menor porte se organizarem e esses municípios que estão nessas faixas não tiverem essa segurança, pode acontecer o que a gente chama de um fura-fila, porque o município já vai estar com a estrutura, pode pleitear junto à Anatel, que, olha, já tenho tudo aqui, já fiz o dever de casa. Se o município maior aqui do meu lado não fez, o problema é dele, eu quero participar da rede 5G. Então pode mudar um pouquinho essa dinâmica com o passar do tempo. Professor Edgar, eu só quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Cidade, segunda edição, fazer o convite para que você possa voltar outras vezes e pedir para que você divulgue o seu telefone, enfim, as suas redes sociais, para que as pessoas possam te acompanhar também. Perfeito. Eu que agradeço essa oportunidade. Para a gente é sempre importante conversar sobre assuntos que vão impactar tanto na vida das pessoas, e nessa atividade que a gente faz de relações governamentais, que é monitorar o que o poder público está fazendo, que impacte a vida do cidadão, da sociedade, das empresas, é muito legal a gente poder conversar e trazer para a vida real do cidadão comum o que realmente vai impactar e o porquê que a gente precisa estar atento com as atividades do poder público para até contribuir com legislações positivas, com algo que seja realmente aderente às nossas necessidades. Fico inteiramente à disposição, através da Integra Relações Governamentais, é só procurar a gente nas redes sociais aí, que é bem fácil de encontrar, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e se eu puder contribuir contigo com o programa outras vezes, é só me chamar que eu sou um soldado teu. Edgar, obrigado, viu? Muitos ouvintes te mandando abraço aqui, parabenizando pela entrevista, vou nominar aqui um deles, o Christian Scherer, que está acompanhando aqui, e elogiando aí a sua visita. Não posso usar exatamente o termo que ele disse a seu respeito, mas é um bom termo. O cara é top. Substituir aqui com aspas. Obrigado, Edgar. Um grande abraço para você, irmão. Um abraço, boa noite, bom trabalho. São 18 horas e 53 minutinhos.